Olá, pessoal! Nós estamos aqui para um grande encontro de mulheres. Tem muita potência hoje nesse programa, hein? Estamos retomando ao Pod da Grazi. É isso aí. É isso aí, Leile. O nosso pod ficou parado por um tempo, até mesmo para que a gente pudesse analisar o que dava para fazer, o que precisaria mudar e melhorar por causa de vocês. Então, eu estou aqui para receber as minhas amigas, pessoas que a gente conhece, pessoas que têm muito a acrescentar neste universo. E sozinha é muito chato, por isso que eu sempre falo, é importante a gente fazer uma junção de pessoas, aglutinar, essa é a palavra, aglutinar pessoas do bem, pessoas que são inteligentes, pessoas que pensam no progresso, tanto no progresso social como no progresso de si mesmo, porque é isso que o Papai do Céu quer de nós, né? Prosperar, crescer e conhecer. E temos aqui hoje pessoas que eu considero assim, olha, moram no meu coração. São mulheres incríveis, com idades diversas, porque esse é o legal do Pod Grazi. O Pod Grazi é um lugar da gente se encontrar, da gente bater aquele papo leve, suave e com mulheres, né? Hoje que tem muito a acrescentar. Então, eu vou deixar que elas se apresentem. Claro. É uma honra. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Aqui é todos os bons, né? Graças a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui no Pod Grazi. Para mim é uma satisfação muito grande. Aliás, quando se fala de microfone, para quem já me conhece já sabe que eu gosto muito. E as meninas estão perdidas aqui de tanto que eu vou falar. Mas eu sou Leile Camargo, professora de canto, coach vocal, especialista em voz falada e voz cantada. E eu estou tendo a honra de estar caminhando aí já faz alguns meses com a doutora Grazi. Então, cara, obrigada. A honra toda é nossa, né? Obrigada. Não é para qualquer um ter um coach vocal. Então, obrigada, mas é isso. E aí, meninas? Quem é vocês? Vamos lá, quem é a próxima? Daniela! Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Daniela Martins, biomédica esteta, docente. E o que me une à doutora Graziela Costa é essa necessidade de transformar esse mundo. E através da educação é uma grande responsabilidade aí que a gente vai enfrentar dentro da sociedade. Muito bem, Dani. Você não quer falar um pouquinho quem é você, minha linda? Mas... É tanta emoção que ela esqueceu de dizer. É? Já falou que você é esteticista? Já engloba. Já deu um pouquinho de tudo, né? É. Olha, gente, tá bom, ela olha. diz que é tímida, mas não é não, né, doutora? Ela fala aqui, né? Ela fala aqui, já né? dizia o meu pai, fala mais que o homem da cobra. Já ouviu esse termo? Também pra ter medo da câmera? Pois tem, é, gente. fala. Aí ela falou assim, não, eu tenho que começar primeiro esse jeitinho dela, meio assim, Aí gente. depois Da vai. calminha, Vai né? trabalhando, né? Vai desenvolvendo. Suave. Muito bom. Vai lá, Malu, passamos a bola, a peteca pra você. Tá bom. Bom, eu sou a Malu. É uma grande honra estar aqui, né, nesse podcast que foi muito pensado, muito sonhado. A gente trabalhou muito para que ele pudesse acontecer da melhor maneira possível. Eu sou a Malu, tenho 16 anos e por isso que a Grazi ela falou sobre esses encontros geracionais. Acho que é muito importante para a gente se desenvolver, crescer e tal. Eu sou facilitadora de cursos, formações, workshops sobre protagonismo jovem, sobre liderança, sobre comunicação social na Academia de Liderança da América Latina. Há 2 anos também trabalho com o terceiro setor, projetos sociais, né? Sou Leader Girl Up, que é uma fundação da ONU, e vários outros trabalhos ali dentro dessa parte de desenvolvimento a partir da educação, como a Dani bem falou, e a educação autodirigida. Então, esse é o caminho assim, de atuação. Estou aqui há algum tempo trabalhando com a doutora e está sendo excelente porque ela tem muito a nos agregar, né? Então, isso é maravilhoso. É. Gente, quem segura essa equipe, hein? Nossa! Malu, quando chegar na nossa idade, vai ter o currículo pergaminho. Ela vai ser presidente, querida. Eu acho, você já pensou? Que potência! Ela só tem 16 anos. Eu não me lembro assim, minha idade de 16 anos. Nós estávamos aqui conversando no backstage, 16 anos. Eu ia perguntar, o professor me colocava pra fora da sala. Pelo amor de Deus, acho que por isso que eu sou depressiva, gente. E ela já toda articulada, toda falando. Isso aí, toda parabéns. militante. É, doutora, você tem uma equipe de peso aí, hein? Eu tenho, né? E só mulheres, hein?
com todo respeito aos homens, né? Nós temos um homem aqui na sala hoje, Isso mesmo, tá? o senhor diretor. O senhor diretor, Rodrigo. Fica calminha aqui, não pode falar muito mal dos homens hoje, não. É verdade. Mas que encontro, né? Eu costumo dizer que Deus, na verdade, já marcou esse encontro e é concretizado aqui na Terra. Então, eu não conhecia, né? Não conhecia toda a sua história. Eu já tinha escutado falar da doutora Grazi, porque eu trabalhei com uma amiga da doutora Grazi. E, inclusive, ela é uma das convidadas do Pod Grazi. E através dela que eu conheci o seu trabalho, que é com o Miguel. Mas até então eu não sabia de toda a sua jornada. E, aliás, tem uma coisa na sua história que a galera também vai conhecer, que é o conceito, né, familiar da onde você veio, assim. E a gente acaba sendo parte também da sua história, porque eu vivi na maior favela daqui de Salto, você é de Salto, então você deve conhecer. E da mesma maneira que eu tive a minha infância lá, a sua infância também não foi fácil, né, doutora? Como é que foi isso aí? Não foi não. A gente começa aí a minha vivência, a minha infância. Eu nasci em Salto, nasci aqui por acidente, que meu pai veio prestar concurso para a Guarda Municipal. Nasci na casa do Walter Ladeira, em 2 cômodos que ele tem lá nos fundos da casa dele, aqui na Prudente de Moraes. Ele alocou para meus pais, nós fomos morar lá. E eu morei naquele lugar por em torno de uns 6 meses. Aí meu pai resolveu ir para São Paulo. Vamos para São Paulo, vou prestar um concurso lá na Polícia Militar. Fomos para São Paulo. E na Polícia Militar, meu pai era estudante. Tivemos que morar no Jardim Ângela. Fomos morar no Cortiço, no bairro do Jardim Ângela, que a maioria ali é uma região de ocupações, né? O meu avô comprou um terreno ali com preço bem mais barato. E naquela periferia onde você encontra violência, né? A falta de infraestrutura. Na verdade, como eu morei em 82, eu fiquei até 90 em São Paulo, 93, mais ou menos, ali no Jardim Ângela. Até meu pai comprou um apartamento, né? E ali era o bairro mais perigoso da América Latina. Então, assim, o índice de assassinato naquela região era muito grande. E realmente, Leila, então quando a gente mora na periferia, a gente se depara com a miséria urbana, a falta de saneamento, a educação precarizada, porque você não tem... Os professores não querem dar aula, né, Dani? No lugar periférico. Então, a gente sente isso. O professor que vai para a periferia, muitas vezes, é um professor que faz por vocação, é que ele é apaixonado, porque também você não tem tantos instrumentos nas escolas periféricas. Instrumentos que eu digo é infraestrutura da escola. Sim. Então, nós estudávamos ali, mas com muito sonho. E a minha mãe, ela era manicure, levava a gente para o salão juntamente com ela. Ela fazia a unha das clientes, eu tentava tirar um esmalte ali, sempre ajudando. Então, a minha família vem de muito trabalho, muita luta e muitos sonhos. O meu pai era um homem ele acordava assim com uma ideia, ele tinha que executar. Sempre trabalhou em 2 empregos. Depois, quando ele passou na Polícia Militar, ele fazia serviço de táxi no dia de folga. E eu cresci vivendo aquilo. A minha mãe manicure, meu pai policial militar, mas que ao mesmo tempo queria crescer na vida, ter outra profissão. E que o concurso para ele era apenas uma base. Quando a gente cresce com esses valores, tem uma frase do Steve Jobs que ele diz o seguinte... querem mudar o mundo e fazem, mas tem que ser louco. Então, a gente tem que ser louco muitas vezes de ter esse ideal, de querer mudar o mundo. Porque mudar o mundo é mudar muitas mentes. Sim. E não é você transformar as mentes como você. É você fazer o correto. Um dos meus ídolos assim, é Jesus Cristo. Porque era um homem desprovido de tudo. Desprovido. Né? Jesus, ele não tinha ganância, ele não tinha vaidades, mas que adorava se encontrar com pessoas, ter seus discípulos e pregar sua palavra e falar para as pessoas e agir. Jesus era um homem que falava, mas agia. Então, tem pessoas que só falam. Eu acho que nós precisamos agir mais. Então, nascer numa pobreza, crescer numa pobreza, fez eu crescer como ser humano. Mas eu precisava conhecer o mundo e explorar esse mundo. O mundo sem fronteiras. Então é isso que a gente busca hoje, né? E vocês são mulheres, para mim, que derrubam muros. Que fazem acontecer. Ai, a Dani é. Claro que eu já vou cutucar a Dani. Né, Dani? Porque eu... Claro. Uai.
Eu contei a minha história e você já nasceu assim, bonita, cheia de ouro. Ah, Você claro. acha que os espectadores do Pô de Grazi não tá vendo você cheia de ouro? Ai, é pra contar igual a gente conta pros filhos lá em casa, né? Pra valorizar o que eles têm. Aliás, acho que mês passado eu tava dirigindo e aí eu falei pros meus filhos, né? A gente também vem, né? Como quase toda a parte da população negra do nosso país, hoje a gente começa a ter acessos. Sempre ressalto, nós somos a primeira geração que começa a ter melhores condições. Então, também... Olha, diretor, desculpa aí, caiu o livro, viu? Aí, ó. Vai. Senhor. Ó, Caiu de novo, senhor diretor. pera Só aí, encostar. eu tenho- Encosta. Aê. Pronto, Na senhor minha diretor. vez. Vai estragar o Quem cenário. sabe faz ao vivo. Peraí, senhor diretor. Eu pensei nessa planta. Vamos- Vamos colocar o pé de alface. Pronto, pé de Todo alface, seu respeito, diretor. tá? Quem A fez, gente mas gosta aí de não alface, tava, gente. mas- Alface é importante, Pode, importante comer. diretor, surgiu um alface? Claro que pode. Olha lá, alface. E aí? Obrigada, produção. Então, Como todas nós, você usou uma frase muito legal no sentido assim da gente pensar como refletir, né? Pessoas negras, né? São a primeira geração. São a primeira passando. geração. sim. Então eu falei pro meu filho, né, que a gente morava em 2 cômodos, né? E nós éramos em 4. Então não era um quarto para 4 pessoas. E ele me perguntou por quê, né? E eu falei, era isso que a gente tinha. E eu sempre fui uma pessoa revolucionária. Falei de você em sala de aula, mas eu era aluna que o professor não me colocava para fora. Olha lá, doutora Graça, Mas perguntava também. Entendi. Incomodava por essas inquietações. Não tinha um recorte racial na minha infância, então eu me via... obviamente, tinha situações de racismo, mas assim, eu não conseguia mensurar dessa maneira. Mas também entendia que eu merecia algum lugar na sociedade. Ser alguém, né? E ser alguém não é sobre ser famoso. Algumas pessoas elas relacionam isso. Ser alguém é dentro do que você decidiu fazer, né? Dentro do seu propósito. Independente de profissão. Claro que a gente tem recortes salariais, então também não dá para a gente romantizar, mas ser alguém dentro do que você se propõe a fazer. Então, aí começa essa jornada, e foi através da educação. Então, esses dias eu fui contar e eu não sabia, eu tenho 9 pós-graduações. E eu me assustei, porque nem eu lembrava disso. Porque eu fui fui me envolvendo dentro do processo. E é isso, a educação, eu sempre falo que ela me salvou e me salva, né? Todos os dias ela me leva para outro lugar. É isso. Muito bem, Dani. Adoro. Potente. E você, Malu? Você também é uma garota que transita pela periferia, né? Como que é isso? Ainda mais no momento. Não, se a Ou Malu... você é periférica? Não, se a Malu falar que transita na periferia... Não é possível, ela só tem 16 anos. Ela não sabe o que é um barraco. Não, Malu não sabe. Não é possível. Não é possível. Fala, Ela Malu. mora em Indaiatuba, querida. Ah, Indaiatuba é a cidade é? modelo lá. A gente fala... Lá não verdade. tem ocupações. Lá em São Paulo a gente fala criança de Não, lá apartamento. tem, não tem? Não. Não tem. Não, mas lá tem um bairro, não tem de... Bairro periférico tem Indaiatuba? Tem. Tem bairro periférico. Não, na verdade, mas assim, não- todo uma todo município tem periferias, Periferia. porque tem o centro, gente, dos municípios. e as Quem mora periferias, longe do as centro. Faz quanto extremidades, tempo que tá? você mora lá? Eu nasci lá. Então... Ai, gente... Conhece. Não, claro que eu vou fofocar. Não, vou querer fofocar. Fofocar. Vou fofocar. Diz que lá tem um bairro que... não sei se pode falar isso, mas eu vou falar. Que uma pessoa, os governantes, não sei como que fala, pegou todas essas pessoas e colocou só nesse bairro pobre. Isso é real? É real, gente. Lenda urbana? Verdade? É. Assim, a gente tem algumas coisas em Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade muito gostosa de se viver. Mas se você vive dentro de um lugar específico, se você está no centro, se você está no modelo que foi construído, né? Então, assim, para mim foi bem difícil, porque eu não nasci nesse modelo. Eu não nasci nessa cidade, nessa estrutura de viver nessa vida perfeita que é o que Indaiatuba pede. Ou passa, né? Ou passa. Transmite, Exatamente, o que transmite. Então, a minha relação
com a educação, porque a educação também foi a pauta que assim me transformou, me trouxe até aqui, né, e fez eu estar em todos os lugares que eu estou hoje. Mas foi porque, como a doutora disse, minha família tinha muitos sonhos. Meus pais foram os primeiros a se formarem na universidade. Foram os primeiros, inclusive, a terminarem o ensino médio, né? Então, para mim, sempre tive essa visão de eu preciso fazer, eu preciso estar, né? O meu pai sempre me instigou, ele fez mestrado e foi o primeiro da família dele que se formou, o primeiro que se formou numa pós-graduação. Então, para mim, sempre tive essa oportunidade, esse sonho. Só que eu olhava ao meu redor com as pessoas que estavam nos mesmos bairros que eu, os meus amigos, meus primos, minha família, e não enxergava essa perspectiva, né? Se não fosse os meus pais lutando por mim, falando, filha, você consegue, vamos fazer e tal, eu não teria tido. Então, eu tive chance, eu tive sonho, eu tive a oportunidade de sonhar. E eu acho que é isso que a gente precisa construir no mundo. E esse é o propósito, como a Dani bem também trouxe, de que a gente está aqui para permitir que as pessoas sonhem. A doutora faz isso, né? Ela está envolvida com projetos sociais e isso me conecta muito com ela, porque, como eu disse na minha apresentação, foi onde eu me encontrei. Eu digo que primeiro me entendi dentro de projeto social para depois me entender de quem eu era. Então, dá sonho, dá chance, esse é o papel. E ainda mais numa cidade que é hostil para quem não está dentro dos padrões que é necessário ser, como Indaiatuba é. E eu acho que é um pouco disso, assim, que eu queria compartilhar, que eu acho que faz sentido. E será que o sistema, aproveitando, vou jogar uma pergunta para vocês aqui, mulheres. Não é um programa de pergunta e bate-papo. Mas será que o sistema, ele sempre está tentando nos moldar e criar essa sociedade padronizada? Realmente, quando a gente vai se dar conta, a gente está tão envolvida e aí as pessoas estão perdendo toda essa essência. Seja pelo celular, que nos conecta tanto, mas também, ao mesmo tempo, está distanciando as pessoas do afeto, né? Da questão do amor, do respeito, de ouvir, de ter o ouvido para o pai, para a mãe. Essa transformação toda essa maluquice que a gente vai seguindo, será que não é isso que está nos deixando... moldando e criando uma sociedade com padrões de cidade, né? Uma cidade linda, mas que a periferia não tem acesso. E as pessoas vão ficando cada vez nessa vala, uma sociedade onde a desigualdade cria uma falsa ilusão que todos os problemas estão sendo resolvidos, né? Colocam a culpa no governo, os problemas estão resolvidos, mas, ao mesmo tempo, estão nos conduzindo a uma desigualdade muito maior, onde uma pequena parcela realmente está tendo acesso a muitas coisas e o restante, né, da população mais pobre não está tendo acesso a nada. E aí, o que vocês acham disso? Eu penso sempre numa estrutura cultural, né? Eu lembro assim dos anos 89, 88, 88 e isso era muito gritante, muito gritante. Eu vou falar uma coisa de uma experiência que eu vivi na quinta série e que a hora que você comentou me fez lembrar desse episódio. Eu tinha uma professora, ela mora aqui em Salta ainda. Eu sei o nome dela, mas não vou falar. Fique no final desse pô de Grazi que eu conto pra vocês. Mas eu lembro que a gente era umas 20 pessoas, assim, molecada, de menino. E aí a gente estudava na escola... Vou falar o nome da escola, Leonor. A gente estudava na escola Leonor e a gente chegava e aí a gente queria também atormentar as meninas, né? As meninas, como a gente dizia, filhinhos de papai. Mas não era muito filhinho de papai. Chegava num Fiat e já era filhinho de papai naquela época. E aí elas sentavam na frente e a gente sentava atrás. E quando a gente chegava mais cedo para tomar o lugar delas na frente, a professora olhava e falava assim, esses favelados já chegaram, pode trocar de lugar. Esse lugar é de fulano, esse lugar é de Beltrano. Acaba que a gente escuta muito sobre isso e você acaba acreditando que não é possível, aquele lugar não é para você. E aí vem o trabalho educacional familiar dos pais de sempre olhar para você e falar, isso é só um estado de. É um estado de onde meu pai saía para pintar, ele era pintor, saía para pintar,
veio também de uma família de Nordeste fazer a vida em São Paulo, porque anos 80 era o que dava. Você quer melhorar? Você saiu... E eu tô falando do Nordeste, de uma cidade típica, que vocês vão saber, eu vou falar agora, que viveu esse tempo de tudo, de pobreza, de sede, de fome, que é Ceará, Fortaleza. O que tem de cearense dos anos 80 para cá que desceu foi muito. E dessas famílias foi o meu pai. E os meus tios ficaram em São Paulo e o meu pai veio para cá. Então, acaba que a gente assistindo uma TV onde só vê a família Margarina. A gente via aquelas revistas na escola... Tinha aquela revista Casa. Aquela revista Casa, sabe? E aí você olha e fala assim... A Ilha da Caras. E aí? Castelos. Né? E aí? Aí você vai para a escola onde você poderia ser um lugar para você pensar, um lugar onde... que pobreza não significa você só morar num barraco. Né? Então, pobreza não significa só... quem não tem uma meia rasgada, uma roupa... Entendeu? Não é sobre isso. Mas é sobre a gente olhar para o outro e falar assim... Existe uma coisa melhor que isso. E apontar, olha, seu pai está fazendo, olha o que a sua mãe está fazendo por você. Então, cabe muito à família. E eu acho que, a partir disso, a gente começa a ter esse olhar, assim, nossa, eu sou muito diferente, eu nunca vou alcançar. E vendo as nossas histórias em épocas diferentes, olha a oportunidade que os pais deram para a Maju. Sim. E olha o olhar da Dani frente. Não, eu tenho que estudar 9 pós-graduações. Tipo, ela... recorde, né, velho? Então, mas aí a gente acaba, na verdade, falando até quando eu vou... Na verdade, não é provar para o outro, não. É provar para mim mesma. Que eu sou capaz. Que eu sou capaz. Então, eu acho que chega uma hora da nossa vida, a gente começa a fazer esse olhar para dentro. Sim. Mas... conforme o mundo vai indo e a gente vai vendo coisas o dia inteiro e consumindo, e agora celular, eu acho que isso fica cada vez mais forte, sabe? Esse negócio, esse distanciamento, essa classe social, a periferia. Porque quem vai lá? Se não for um projeto, por exemplo, o projeto que você estava na frente, né? Se não fosse o mate, ninguém iria. Isso, então, eu me lembro, eu fui professora lá da Casa da Criança. Sim. Eu fui professora de música lá. Quem vai olhar para eles e vai falar... Viu? Não é, você não precisa vir aqui só aprender música, canto coral, que eles nem querem. É muito chato ficar lá cantando coral, não é a realidade deles. Sim. Mas daí eu fazia um jeito para que isso ficasse interessante. Então eu pegava o violão virava batucada e a gente fazia um rap. Isso. A gente falava sobre a dor dele, mas eu, como pedagógica, como pedagoga, eu tinha esse olhar do criar. Mas e o professor que não tem? E o professor que não... Eles não querem sentar na cadeira, aula de coral, mas não querem ficar sentado na cadeira. Não. Então, mas quem tem esse olhar? Quem tem essa sensibilidade? Eu tenho sorte porque eu fui lá e eu vivi isso. Então, mas muitas pessoas não têm e eu acho que a falta de empatia. Eu acho que realmente o que nos conecta e o que pode fazer com que a gente tenha força para realmente realizar transformações nesse universo é um sentimento que, como você disse, é a empatia, mas a gratidão. Porque nós carregamos muita gratidão no coração. Eu hoje, assim, eu tenho aqui a possibilidade de receber as minhas amigas no meu espaço. Eu tenho uma gratidão imensa a Deus e a todos aqueles que estão caminhando comigo e que fizeram com que isso aqui se tornasse realidade. Sim. Então, vai desde uma pessoa que te ajuda dentro da sua casa, cuidando dos meus filhos, que possibilitou que eu ficasse tranquila para poder trabalhar, como o meu esposo, que nas horas mais difíceis, ele abriu mão dos sonhos dele para poder falar, voe, sonhe. Então, essa gratidão que a gente carrega, eu falo, gente, gratidão, ela salva amizades, gratidão, ela salva vidas, gratidão, ela salva casamentos, porque quando todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Sim. E aí as pessoas olham para a periferia, para as pessoas mais pobres, com aquele olhar de desprezo. Como se aquele não deu certo, aquele não conseguiu, aquele é um fracassado, olha, aquele não gostou de estudar. Não!
olhe com outro olhar, um olhar para o ser humano. Tente entender a história daquela pessoa. Eu, durante muitos anos que eu fui para São Paulo, eu conversava com as pessoas na rua. Eu conversava, e assim, pode perguntar isso para qualquer pessoa da minha família que vão contar para vocês. Eu queria entender quem eram aquelas pessoas que estavam nas ruas. E por que levaram elas a estarem nas ruas. E a gente conversava, eu e meu pai fizemos isso, depois com o Emerson também fiz isso. Gravei um episódio uma vez, um vídeo falando sobre isso, meninas que estavam nas ruas. E aí, só que eu voltava. Porque você se apropriar, entender, né, a imagem, conversar com uma pessoa, saber da vida dela, para você adquirir um conhecimento, mas e minha gratidão também por aquilo que ela me ensinou naquele momento. Então, eu sempre voltava para poder retribuir. E é isso que eu vejo, que eu pratico o universo, e vejo que vocês também praticam. Vocês são gratas de alguma forma. Então, quando eu falo assim, o esposo da gente, ele tem o lado ruim deles. E tem hora eu falo, o casamento, eu vou levar isso adiante. Aí você pensa com gratidão. Nossa, mas tudo que ele caminhou e fez por mim para chegar até aqui. Sim. E é isso que faz com que a gente ame o outro. Então, o ser humano é a mesma coisa, né? Ter esse olhar de gratidão, e essa gratidão, ela tem que ser expandida, porque é um sentimento que toma conta do nosso coração. Quem é grato ama, né? E quem ama faz as coisas acontecerem. Quem aplica o amor no que faz, quando você está com uma cliente lá, Dani, você não tem amor à vida dela e gratidão pelo dinheiro que ela está ali investindo. Beijo, Carlos. Você falou em marido. A gente tem que mandar um beijo pro marido, né? Aí sim. 14 anos ontem, eu podia ter fugido, mas aí, 14 anos de namoro. Não, vai fazer dia 14. Aqui ontem foi aniversário dele, foi a primeira vez que a gente se conheceu. E aí... Ontem foi aniversário do Carlos? Foi. Meu Deus do céu. Carlos, desculpa, viu? Depois eu te mando uma boa garrafa de uísque. Nem vai ser vinho, porque... Ontem ela saiu daqui tão tarde. A gente saiu tarde, tá vendo? Gratidão pelo trabalho. Aí, ó. Mas ele já conheceu esse lado, entendeu? Que nós somos mulheres o quê? Potentes, que não adianta, a gente vai querer mais. E dentro dessa logística, eles vieram juntos, né? Mas voltando lá nos afetos do ser humano, eu tenho vários recortes, né? Tem hora que você fala, não, vamos viver, vamos jogar fora tudo, não vai dar certo. Mas aí vem, acho que a docência traz muito isso. Um aluno falando, professora, obrigada. Porque, gente, não é fácil, vocês sabem, ser docente. E não estou falando por questões salariais. Mas estar numa sala com muitos alunos, você impacta. E eu acredito que todo mundo aqui tem a história com um professor, né? Porque nós estudamos em escolas públicas. E eu entendo o lado dos professores, que não é um ambiente fácil também. Mas tem aquele professor que te olha de um jeito que te faz sonhar, que fala, não, você tem potencial. E a gente precisa de pessoas assim no mundo, né? Então, eu levo muito a sério a docência. Eu trabalho com seriedade nas coisas, mas, para mim, a docência... Eu sempre falei, eu não vou entrar em sala para fazer qualquer coisa. E o dia que não fizer mais sentido, eu não entrarei. Porque é muita responsabilidade na vida das pessoas. E a gente trazer esses afetos. Porque se fosse dar a matéria, gente, seria a coisa mais fácil do mundo. Mas aí vem esse afeto, esse despertar. Será que eu não estou olhando coisas dentro desse sistema? Quando fala sistema, eu lembro dos Racionais MC. Nem escuto rap, não sei falar uma música deles. Mas eles sempre falam dessa questão do sistema, de ser visto, não ser visto, das pessoas em condições, né, em situações difíceis, e o que a gente pode ajudá-las, né? Obviamente financeiramente, mas às vezes uma palavra, você pode, uma indicação de curso, uma possibilidade. Eu acredito muito nisso. E aí tem a Malu, né? Maria Luísa, gente, estou inconformada, porque se com 16 anos está assim, né? Falo, gente, o que eu tava fazendo? Ela é braba, hein? Braba. O que eu fazia com 16? Ela é a Greta brasileira. É a Greta, a gente fala em off. É. No off, a gente é Greta. É que ela ainda talvez não desabrochou totalmente. A hora que essa garota descobrir que ela tem uma Greta dentro dela, ai, coitado dos políticos. Ainda bem que eu já sou sua amiga. Eu acho que o ponto que a Dani e as meninas trouxeram sobre o amor, eu acho que ele é o fundamento, né? Quando a gente fala sobre transformação, não tem como a gente tirar
o caminho da compaixão, que é o amor mais puro. E além desse olhar de desprezo que se tem com as pessoas que estão em periferia ou alguma situação de vulnerabilidade social, também há um olhar de pena, de dó. Ai, coitadinho, ai, que não sei o quê. Eu acho que a gente precisa mudar isso para trazer essa empatia, para trazer esse amor muito forte. Porque na docência é isso. Quando a gente está cuidando do outro, quando a gente se permite colocar-se no lugar do outro e permite que o outro também se coloque no nosso lugar, a gente consegue transformar isso, né? E a compaixão, a empatia, ela vem nesse lugar de mudar esses padrões. Porque, realmente, a nossa sociedade, ainda mais agora, com tudo tão rápido, a internet, as redes sociais, a ansiedade, a gente tem esse distanciamento das pessoas. A gente não consegue fazer isso aqui, de sentar, vamos tomar um café, vamos conversar, né? De estar presente, de escutar, de ouvir. Né? Eu acho que isso é importante. A gente só espera a hora de falar. Então, como mudar isso? Como transformar essa realidade? Muito por esse lugar da empatia, da escuta ativa, de estar presente, né? De entender que o que o outro tem para nos oferecer é um presente. Né? E a gente também está dando presentes para o outro. E aí cabe a ele receber ou não. E aí, transformar esses padrões vem de você permitir o outro ser ele mesmo e ser você também. Eu acho que a autenticidade ela é um caminho importante. E, a partir disso, a gente coloca tudo no nosso coração, o que a gente estiver fazendo. Então, se eu faço isso porque eu amo, eu vou fazer 1000 vezes melhor. E porque eu amo. Olha aí, gente, divertidamente tá espalhando o sentimento em todo lugar. É verdade. É verdade. Ai, Agora eu vou perguntar. Antes isso que o ódio, né? Porque a briga entre amor e ódio, né? Que seja divertidamente. E eu vou perguntar, tem uma curiosidade. Graziela Costa, às vezes eu falo assim. Ela já sabe. Rufa os tambores, a gente não pode rufar aqui, gente, o diretor briga. Por que direito? Porque direito era uma indignação que surgiu em mim. Eu cursava educação física, já contei essa história para algumas pessoas. Essa eu não sabia. Tá Você vendo? não sabia? Não, tá vendo? Nossa, você precisa tomar mais vinho comigo lá em casa. Leva eu. Levo todas. Não, a Dani não. A Dani não. A Malu Maju não pode. A Malu não Não pode. tem 16 anos. É verdade. Pode. E então eu cursava curso de educação física na PUC. Eu tinha um sonho de fazer jornalismo e ciências sociais, tá? Começou por aí. Eu era muito estudiosa, mas dentro das minhas condições. Então, eu tenho dislexia, a maioria das pessoas da minha família tem dislexia. O meu grau é um dos mais leves, mas eu tenho. E eu tinha muita, assim, dificuldade de concentração. Então, eu lia muito, mas a absorção era pequena. E aquilo me irritava. Aí, na educação física, que nós éramos atletas, né? Eu, a Giovana, minha irmã, que é uma das maiores maratonistas da América Latina. E eu já ganhei dela um dia, falo isso para todo mundo. Eu fui a única mulher a ganhar da G. E, então, nós já estamos envolvidas, inseridas com o esporte. E é aquilo que vocês falaram aqui. A gente ouve tantas pessoas falarem para nós que nós não somos capazes e que no esporte nós somos tão bons que você começa a achar assim, eu queria fazer ciências sociais ou jornalismo. Mas eu só via a Glória Maria na TV. Então, meu pai falava... Para a TV é tão difícil, Grazi, mas você tem que estudar, tem que ler. Mas nós não tínhamos condições nem de pagar um curso de idiomas. Então, como que eu ia chegar numa TV para ser uma jornalista se eu não tinha aquela formação? E eu tinha consciência disso. Então, eu queria viajar pelo mundo, fazer educação física, trabalhar em cruzeiro. Era uma forma, talvez, não poderia ser jornalista para viajar o mundo como a Glória viajava, mas eu iria conseguir conhecer pessoas, fazer uma rede de contato. Né? Eu já tinha uma empresa na área da recreação com 16 anos, Malu, com a sua idade. Eu abri uma empresa. Eu também era um pouco além do meu tempo. Eu acho que eu tinha uma vontade... Ai, posso fofocar? De ganhar o mundo. Só o senhor diretor, com 15 anos, não fazia nada. Ele falava, eu tinha que estudar! Eu também tava nessa. Não, senhor diretor. Eu falo com você, estilo Maju, querida. Com respeito. Thaís Araújo, entendeu? Eu não, ralava. O melasma do sol, tanto trabalho, preocupação. Mas aí, o recorte que a gente traz da estabilidade, porque meus 2 pais eram funcionários públicos, né? Então, essa questão
social estabilizava, né? Não éramos ricos, mas a gente não tinha inseguranças de hoje ter e amanhã não ter. E outra, o recorte, eu sou neta de nordestinos. Exato. Para o povo nordestino desse país, Trabalho. tudo foi muito mais difícil. Sim. Era muito trabalho. Estudo era para os patrões. Isso. Não era para o proletariado. Então, nós não podemos fugir dessa realidade. Tem essa consciência social. Essa história Não vem, é né? mimimi, é realidade. É isso mesmo, Entendeu? essa Meu história é avô carregada. era um negro retinto. Ele morava em Montes Claros, em Minas, meu avô materno. Os meus avós paterno, a minha avó era descendente de índia, uma parteira, e meu avô José Costa e Silva, meu avô fala até hoje, gente, que ele tem parentesco com Caetano Veloso. Então, meu avô, seu José Costa e Silva, nome de presidente, ele era um homem autodidata que aprendeu a tocar violão e tocava muito bem. Então, as pessoas o convidavam. Ele teve acesso a muita coisa por causa da música. Legal. Por causa Mas da era música. até aqui, né? Mas era até aqui, mas não pôde estudar. Ele fala, ele tinha uma letra maravilhosa. Ele estudou até quarto ano, né? Naquela época. E a minha avó nunca estudou. A minha avó materna não estudou. Eram mulheres analfabetas. Então, eu falo que a minha geração... Eu fui a primeira pessoa da minha família a terminar uma faculdade, a concluir um curso superior. E aí, Dani, a educação física era a porta de entrada, porque preto, pobre, tinha que ser atleta. Mas eu queria mudar isso, então eu falei, não, eu vou me formar em educação física para trabalhar em cruzeiro e ser recreacionista. Quando eu estava no terceiro semestre da faculdade, eu tive uma briga no ônibus com um aluno, eu não lembro agora o nome do rapaz. Era um dos Andrietas. Olha só, não pode citar nome, tá? Mas foi uma brincadeira. Todo mundo acho que lembra desse episódio no ônibus. E tinha até um amigo, que é o Harrison. Hoje ele tem uma rede de farmácia, o esposo da Pérsia. Um beijo para vocês, a família linda que eles possuem. E naquela briga ali que ele me provocou, meu pai era candidato a deputado. Meu pai era bombeiro aqui no município. Bombeiro militar. Ele falou, onde já se viu um bombeiro quer ser deputado, um outro torneiro mecânico sem dedo quer ser presidente? E aí trouxe à tona essa realidade. Eu falei, por que não pode? E nós discutimos, eu cheguei em casa, aí em casa eu chorei, porque eu fui durona dentro do ônibus, mas quando eu cheguei em casa, eu assim me acabei. Minha mãe ficou muito comovida com tudo aquilo. Minha mãe foi no dia seguinte e falou, você conhece esse cara? Quem que é? Aí eu falei, ai mãe, ele é subgerente de um banco. Aí minha mãe foi lá, eu tinha 19 anos. E minha mãe não ia resolver as coisas pra mim, não, mas ela ficou muito indignada com as palavras. Eu falo até hoje, eu acho que ela se doeu mais porque falaram do meu pai. Sim. Então, passou aquele episódio, tinha um curso de Direito, a segunda turma de Direito aqui do CEUNSP, eu falei, tô trancando a faculdade de Educação Física, né? Porque na época também ele falou outras barbaridades, que quem fazia Educação Física só queria cuidar do corpo, era o clube, que não tinha diálogo, né? Não tinha argumentos. Falei, não, eu já sou presidente do Centro Acadêmico de Educação Física, eu vou estudar, eu vou cursar Direito, vou virar promotora ou delegada. E foi daí que começa a minha história em escolher o direito. A minha mãe sempre profetizou. Minha mãe falou que teria uma filha que seria juíza. O meu pai sempre disse que nós deveríamos estudar e prestar um concurso público e ser concursado, ter um bom salário e estabilidade. E ser independente. Ele falou que teve 3 filhas e queria que as filhas dele se tornassem mulheres com independência, com autonomia de escolher o que queria ou não. Então, tudo isso foi o que formou a Grazi. E o direito veio nessa hora. Mas eu não queria usar o direito em prol de coisas ruins. E eu, no começo da carreira, eu trabalhei com crime, fiz um pouco de criminal, fiz trabalhista, faço até hoje um pouco trabalhista. Família. Eu não gosto de fazer família. Eu faço para algumas amigas, elas sabem até que eu faço muito bem, por causa da questão da dignidade da mulher. Mas eu não gosto porque eu sei que entre 4 paredes, quem realmente está certo? Um relacionamento é tão difícil. Sim. E tem mulheres, lógico, que vivem um relacionamento abusivo, com certeza. Mas eu acredito que o advogado que advoga nessa área, ele precisa também ter um pouco de psicologia. Ele precisa ter uma pós, sabe, em psicologia, entender um pouco mais tanto o lado masculino como o lado feminino, que é importante, que são universos distintos, mas que numa prática jurídica você precisa utilizar. A vontade de fazer a justiça social. Acho que tudo aquilo que eu já enfrentei na vida, o direito poderia ser um mecanismo de transformação.
E realmente ele foi. Né? Ele foi, eu trabalhei em várias áreas, trabalhei também na prefeitura, eu fui assessora jurídica em Indaiatuba, aprendi muito, fui assessora jurídica em Salto, fiquei praticamente os 4 anos. Ali eu aprendi a lidar com contratos, licitações, processos administrativos, processos que envolvem a fazenda pública. Fui cursar uma pós-graduação em Direito Público. Conhecimento. Com conhecimento eu falei, não. Quando eu entrei na área da saúde, que foi também assim um acaso na minha vida, eu comecei a trabalhar para os autistas. E quando eu me vi, eu estava com várias famílias já de autista, tendo que ingressar com processos e tudo mais. Veio uma garotinha, eu era conselheira tutelar, fui conselheira tutelar com a Leile, eu era conselheira tutelar. E uma criança, a mãe me procurou, porque a filha dela estava, naquele momento, na UTI, no hospital, porque a criança tinha tentado suicídio. A criança tinha tomado vários remédios com 9 anos de idade, porque o pai não a visitava. E ela tinha uma doença muito grave, e ela queria só a presença do pai. E quando aquela mãe veio, me trouxe isso, eu fui ao teu hospital, ver a criança, e falei para o Emerson, meu esposo, nós estávamos já casados, primeiro ano de casados, vamos visitar a criança no final de semana? E nós fomos visitá-la. Nós tivemos uma amizade muito linda com aquela menina. Para mim foi um anjo que apareceu na minha vida. Ela precisava de um aparelho. E através... o Fábio Calçados, o Fábio e a Fátima vieram me procurar para poder ingressar com ação para conseguir o aparelho da criança. Aí eu falei, eu já conheço essa criança, pode deixar que eu vou fazer. Foi a primeira ação que eu assinei. Eu estava no escritório do André Rinaldi. Nós assinamos em conjunto. E ao final do processo, que eu coloquei reportagens de crianças que precisavam de medicamentos, de aparelhos. Era uma área que não era ainda explorada. Isso foi em torno de 2012. A juíza sentenciou o processo, me parabenizou na ação, a juíza da Vara da Infância. Eu fiquei muito feliz e honrada, porque eu fui conselheira tutelar, e como conselheira tutelar se apanha muito da Vara da Infância. Ainda mais quando você é uma conselheira que faz acontecer, né? Quando não tinha local no abrigo, eu levava para casa de amigos para poder cuidar das crianças até o dia seguinte, até o judiciário resolver. Mas as crianças estariam longe de qualquer tipo de violência e insegurança. Então, assim, dentro desse contexto, a Grazi entrou no direito para poder, com o caso da Mariana, com essa sentença, que eu tenho ela guardada até hoje, foi o que motivou eu entrar para a área da saúde. Aí vieram os autistas, mas foi através da Mari. E a Mari, no dia do falecimento dela, foi a última visita que ela teve. Olha, eu soltei o nome da criança. Foi a última visita que ela teve, foi a minha e do meu esposo. Então, aquela criança, ela foi um anjo que conduziu minha vida, ela mudou minha vida. Eu falo, são sinais. A vida, ela nos dá sinais. Agora, basta a gente querer mudar. E muitas vezes nós não queremos. Se eu não tivesse dado ouvido ao meu coração naquele momento, que eu estava indignada, que o direito poderia ser uma forma de eu dar voz, mesmo sendo dislexa, eu teria que estudar mais, eu teria que ler muitos livros. E hoje, para escrever, eu tenho uma capacidade de interpretação, de indução, de comoção dentro dos meus processos, além da lei, né? A aplicação da lei. Que faz um diferencial, que muitos juízes já me conhecem só pela forma como eu escrevo. Se tiver um parágrafo meu, eles já sabem que é da Graziella. Então, eu acho que eu caí no lugar certo, na hora certa, no momento certo, mas pela bondade, pelo amor e compaixão para com o outro. Nós usamos uma palavra aqui desde o início que foi muito bonito, que foi o servir. E eu estava conversando com uma pessoa que inclusive, ela foi no meu podcast e ela fala muito, muito lindamente sobre isso, sobre essa nossa trajetória no mundo e por que a gente veio. E ela falou que muita gente não entende o que é essa palavra, ser. Ser é quando você olha para dentro de você e tem algo ali que só você nasceu com aquilo e, de repente, durante o seu percurso na vida, você não entende muito. Mas quando você vai em busca dele, desse ser que ilumina, você deixa isso vir à tona e isso vem o servir. E quando você coloca isso à disposição do outro, desse ser vir à tona, é através disso que vem os resultados depois, do valor, do resultado financeiro também, porque ninguém aqui a gente não está falando simplesmente só de caridade. Aliás, a praticar a caridade, a primeira coisa é você dar e depois você receber. Essa é a lei. Então, todo o tempo nosso aqui, a gente está rodando disso.
né? Da paixão pela educação. Uma troca. Uma troca. É o você deixar vir à tona. Eu, graças a Deus, eu não tive essa questão do meu pai olhar para mim e falar assim, não, tem que, não sei o que lá, tem que trabalhar, registrado. Eu não tive essa cobrança na minha casa, né? Então, a Malu até me fez uma pergunta nos bastidores, como que eu fui parar na música? E eu disse para ela que, na verdade, eu não sei explicar, porque eu não escolhi, eu fui escolhida pela voz, eu fui escolhida pela música. Eu nasci o sistema religioso, existiu um lado que eu tive que cuidar, mas eu nasci em cima de uma cadeira cantando com microfone. Eu tenho foto com 6 anos em cima de uma cadeira cantando, falando. Então, eu nunca saí desse caminho, dessa vertente de comunicação e oratória. Mas, conforme a doutora falou sobre os sinais, eu sempre me permiti muito fazer essa trajetória. Então, em todos os lugares que eu passei, eu olhava e falava assim, mas como que a música vai dar certo aqui? Porque, assim como o professor de educação física, a gente olhava e falava assim, mas qual é a sua profissão? Não, professor de educação física. Não, professora de música. Não. No cartório, gente, eu fui falar, eu sou musicista. Ela falou, não, é sua profissão. Eu falei, não, eu sou musicista. Então, as pessoas falam, como que você vive de música no Brasil? Na verdade, a música ela é só um viés, porque aí a gente olha a nossa trajetória, era um curso de educação física, que foi para a advocacia, que foi N cursos, que foi N pós, que teve antes de tudo isso. Ela já era empreendedora com 16 anos, cara. Como assim? Tinha uma empresa como que chama aqueles brinquedos de... Recriação. Então, cara, olha isso. Então, eu olho hoje a trajetória e falo assim, cara, como que eu coloco voz em tudo? Igual nós estávamos conversando aqui. Porque eu deixei o ser vir à tona. E quando a gente olha isso, a gente olha e fala, cara, quem que é a pessoa? A gente estava olhando a doutora Graziella falar aqui, não dá vontade de ficar só assim, ó. E ela falando, né? O senhor diretor estava assim, ó. A doutora Graziella. Porque é muito gostoso a gente olhar e dentre tudo isso, se respeitar. E como a palavra, né, tem poder. Tem. Sim. Tudo. Né? A voz é palavra. Como a palavra, a gente tem poder, porque olha a chance que eu, a Dani, você também, a Malu está tendo, de mudar vidas. Assim, você tem a chance de estar perto de uma pessoa e falar, cara, vai dar certo. Não, vai lá. Olha que chance, né? Então, é muita responsabilidade. Olha que responsabilidade o podcast, Podgrazi. Calma, eu vou acertar. Calma, diretor, não briga. Podgrazi. O diretor já gritou aqui no ponto, gente. É Podgrazi. Calma, diretor. Podgrazi. A chance de mudar, né? A palavra. Sim. Quantas lições boas aqui. Hoje de manhã, gente. Como transforma. Eu ouvi um vídeo, Leile, que falava assim, tá difícil para mim voltar pro esporte. Ir pra academia todo dia. A gente sempre arruma uma desculpa. Ai, sempre. Que desafio. Tá frio. Ai, tá frio, minha gente. Ai, que Eu não tô desafio. mentindo. Ai, gente. Uma coisa tão importante e que a gente deixa por terceiro plano. Eu, pelo menos, não, eu vou tentar ir à noite, não, eu vou de manhã, não. Aí eu coloco o tênis na mochila. A mochila tá dentro do carro, ó. Nem vou lembrar. E hoje eu assisti um vídeo dos 8 hábitos, né? Tem até um livro. Sim. Então, ele falou assim, deixa o tênis já de frente com a sua cama. Deixa o tênis ali, ó. Você vai acordar e vai colocar o tênis. E comece indo buscar o pão. Faz uma caminhadinha, depois você dá a volta no quarteirão. Daqui a pouco você está correndo e trazendo o pão pela manhã. A mesma coisa com o relógio, né? Ele falou uma coisa tão importante, a hora. Nós estamos acostumados a falar assim, deixa eu tocar mais uma vez. E quando for 6 horas, eu acordo. Né? Você programou para acordar às 5h30. Mas a vida já ganhou de você 1 ponto para a vida, porque você não foi obediente a ela. Você não foi obediente ao seu propósito. Colocou para acordar 5h30 e vai levantar às 6 porque falou que queria dormir mais 30 minutos. E muitas vezes a gente perde a hora nessa. Eu já perdi um avião por causa disso. Aí é maior Quem me conhece, eu sou atrasada. Já perdi um avião por causa disso. Olha o Emerson. Então, aí eu penso, a gente, às vezes, está dando oportunidade para quem está jogando contra nós.
e não seguindo o nosso propósito de vida. Atrasando, né? Atrasando, porque se seu propósito é crescer, e que eu digo crescer, nossa, eu sou um profissional já ímpar. Mas eu quero atingir esse patamar, porque é uma coisa diferente que ninguém consegue fazer. Porque foi isso que eu pensei a primeira vez. Nossa, eu quero ter uma empresa jurídica no ramo de direito à saúde e eu só conheço 2 pessoas que fizeram dessa forma. Como que eu vou fazer? Falei com o Emerson, uma conversa, assim, tomando um vinho em casa à noite. Ele falou, primeira coisa, pontua tudo que nós precisamos fazer. E eu pontuei. Dentro daquele ano, eu tinha que concretizar aquelas metas. Então, é isso. Correr agora é minha meta, viu? No próximo Pode Grazi com vocês, eu já estarei correndo, se Deus quiser. Mas, primeiramente, eu que Olha, a vergonha na cara, né? Compromisso público! Exatamente. Giovana. Mas eu tô falando que é isso, entendeu? A vida é propósito. Sim. Propósito. Então, assim, vocês têm propósito? Aqui as mulheradas têm propósito. Eu acho que você tem até um amigo para correr. O senhor diretor. Mas não gosta de uma academia. Brevemente vocês vão conhecer o senhor diretor, tá? Você acha que eu não ia tirar essa palhinha com você hoje aqui? Gente, já que a gente tá falando de relação, família e tudo mais, eu tenho uma curiosidade aqui que eu quero fazer uma pergunta pra Malu. Porque ela tem idade pra ser minha filha. Minha filha também, acho. E aí, eu fiquei pensando, porque a gente sempre quer que o filho voe, que o filho seja inteligente, né? Que o filho tenha essa autonomia toda. Mas quando eu conheci a Manu, eu me vejo nela, mas assim, com 19 anos, já que eu fui morar sozinha também e tal. Não com 16. Aí eu fico pensando, com 16, como que a sua mãe e seu pai reagem a tudo isso? A esse vulcão dentro de casa? Eles não morrem do coração, não? Eu quero verdade. Muito bons, né? Gente, como que é ser pai da mãe da Manu? No próximo Vamos ligar, podcast. vamos fazer os pais. Pode graça, traga os pais da Vamos Malu. trazer os pais da Malu aqui. A gente devolve a pergunta aqui, ó. Mãe, como que é lidar comigo aí dentro de casa? Conta pra mim. Bom, Terapia. Não, eu acho que ela fala assim, coloca o arroz antes do feijão. Porque o arroz antes do feijão, ele traz tal benefício. É bem por aí, viu? Porque é vegana. Eu acho. Eu vou lá, em tô casa- vegetariana. Lá em casa, quem faz a comida sou eu. Assim, aí eu vou Sou colocando eu. a comida pra minha mãe. Sou eu. É que eu coloco, assim, os legumes, né? Pra introduzir na dieta deles. Porque lá em casa, gente, é difícil, viu? Porque quem come direitinho lá, quem vai pra fazer os esportes é eu. Ô, gente, vamos acordar, ó, 5 horas, vamos pra academia. Não, vamos correr, vamos comer, não sei o quê. E aí minha mãe, nossa, Malu, essa hora? Pelo amor de Deus. Mas, assim... eu acho que família é a base, né? E a minha mãe e os meus pais, eles me apoiam muito no sentido de eu ir atrás, correr, como você falou. Mas acho que assusta um pouco também, né? Você é Assusta. única? Não. Filha única? Não. Já pensou, Dani? Alice? Volta pra casa, só Deus sabe a hora? Não, mas é 18 tudo anos. comunicado, tá tudo certo. Ai, juventude. Comunicado. Bom, Muito tem bom. rastreador no celular, né? Exatamente, é compartilhar da localização. Mas assim, família pra mim, e como vocês trouxeram também, e eu escuto vocês dizendo, é base. Né? Os meus pais, eu sou quem eu sou por causa deles. Tudo que eu construí e que eu vou construir ainda, eu devo a eles. Porque eles me deram chance, né, de chegar. E o propósito, eu acho que é um ponto muito importante. Porque quando a gente tem propósito, a gente vive com intenção, né? Com intencionalidade, com motivo. De estar acordando, de falar, é isso que eu vou fazer, é pra lá que eu vou. É a sua bússola, o seu norte. E a minha mãe, meu pai, eles tiveram um propósito. Quando eles me tiveram, eles falaram, não, eu quero que a minha filha chegue onde eu não pude chegar. Faça o que eu não pude fazer, porque eu não tive chance. Então, eu vou dar. Eu acho que esse é o caminho, de dar chance. E aí eu devolvo a pergunta para você, Grazi, sobre a sua família. Qual é o seu maior amor, assim, a sua maior relação importante que você tem dentro da sua família? Aquilo que te forma, o que te constrói, o que te faz ser você. Por que a sua família te faz ser você, sabe? Boa pergunta, hein? A minha família é tudo pra mim, tudo. E a minha família, assim, eu falo, desde os meus avós, que eu tenho muita consideração, que já faleceram, até o meu pai, a minha mãe. Cada um compõe um pouquinho da Grazi. Né? O meu filho, o Cassiano, um dia uma pessoa perguntou, como que é ser mãe de uma criança com deficiência? Você deve perguntar que você gostaria de ter um filho perfeito, né? Sem deficiência.
Eu jamais fiz essa pergunta. Porque eu não me vejo sendo a Graziela, não sendo a mãe do Cassiano. Eu não consigo me enxergar sem ser mãe de um filho raro, de uma criança com deficiência, que me trouxe tantos valores, que me trouxe, que me transformou. Eu até, antes de ser mãe, eu era uma pessoa. Eu aprendi muito mais as questões raciais depois que eu fui mãe, porque o meu pai se me protegeu em relação a isso. O pai não gosta da gente sofrer. Então, o pai não fala sobre racismo. É verdade. Principalmente com a filha. Entendeu? O meu pai nunca falou para mim que no Brasil os homens negros dão preferência, né, uma questão cultural, não todos, mas uma grande maioria, a casar com uma mulher branca. E que na escola eu ia ter bullying por causa do meu cabelo. Então, eles me protegeram demais. Mas hoje eu entendo essa proteção. Então, quando eu me tornei mãe aos 30 anos, olha que eu já tinha estudado em cursinho preparatório da Unicamp, eu já tinha ido morar em República, trabalhei em Hopenheim. Eu sempre, adolescente ainda, com 19 anos, eu decidi que eu queria conhecer o mundo. Mesmo diante de todas as minhas vivências lá fora, eu acho que eu fiquei blindada em relação a questões raciais. Quando o Cassiano veio ao mundo, aquele menininho, né, todo pretinho, cabelo encaracolado, meu Deus, aí sim, eu falei, agora eu preciso me reconstruir como mulher. Aí quando veio o diagnóstico dele, que ele tinha deficiência, aí pronto. Aí eu me tornei uma leoa. Aí realmente eu fui para cima e eu entendi um significado, Malu, que quando eu era jovem não dava importância. O quê? Eu sempre quis fazer as coisas que eu desejava, propósitos, queria alcançar. Mas o dinheiro, para mim, não tinha a mínima importância. E por isso eu gastava mais, não dava importância a ele, não dava o valor necessário e eu fazia o meu trabalho por qualquer bagatela. Por qualquer valor eu estava trabalhando assim, né? Era recreacionista, pagava um pouco menos, eu aceitava porque eu estava trabalhando. Quando veio o diagnóstico do Cassiano, que daí eu tenho que lutar pelo medicamento de 350 mil cada ampola, que na época, quando o Cassiano teve o diagnóstico, o medicamento dele anualmente custaria R$2.500.000. Eu falei, gente, aí que eu me deparei com o valor do dinheiro na vida da gente. Que eu precisaria trabalhar para conquistar e ter o recurso para poder prover ao meu filho. E aí eu entendi que também para uma sociedade. Porque eu entrei totalmente na área da saúde, com o diagnóstico do Cassiano. Sim. E na área da saúde eu vi as maiores mazelas sociais. Eu vi pessoas, por causa da sua questão da sua cor, ficava sem atendimento médico decente. Que existia preconceito até mesmo no atendimento médico. Eu percebi que faltava diagnóstico para as crianças. O meu filho estava recebendo um diagnóstico porque nós tínhamos um plano de saúde. Mas quantas crianças que faleciam por uma bronquiolite, o médico diagnosticava como bronquiolite, quando, na verdade, era uma doença respiratória causada por uma doença neuromuscular. Porque até a nossa respiração ela vem dos neurônios. Então, eu percebi que eu precisava ganhar mais dinheiro para poder dar ao meu filho uma vida digna. Para poder conceder a ele, um garoto deficiente preto, uma escola legal, uma educação melhor. Não porque escolas públicas têm uma educação precarizada, muito pelo contrário, não é isso. Mas é que eu precisava encher ele de conhecimento. E hoje a nossa educação querem desmantelá-la. Então, realmente, você tem uma escola pública, mas que não tem acessibilidade. Aí como que eu ia colocar o meu filho que não conseguia subir uma escada numa escola cheia de degraus? Sim. Eu tive que procurar uma escola acessível. Como que eu ia colocar o Cassiano numa escola onde os alunos não têm uma educação sobre o bullying? Como aconteceu com um garoto lá em Santos, que ele apanhou dentro da escola, que, né, bateram tanto, espancaram a criança que a criança veio a óbito. Não, uma escola que não tem segurança, as escolas públicas nossas não têm segurança. Então, a mãe acaba sendo uma leoa protegendo. E essa proteção, ela, às vezes, ela vai até ultrapassando certas coisas. A gente erra pelo excesso, né, Dani? A Dani que também tem seus filhos. Depois veio a Zípora na minha vida, mas eu falo para você que a minha família, ela é tudo. Ela é minha base, ela é minha fortaleza. E eu falo, a família, eu sempre tento ajudar os meus no que eu posso. Então, a Graziela, além de ser advogada, empresária, hoje eu sou como se fosse a mãezona da família. A minha família, qualquer um que precisar de alguma coisa, eu estou à disposição para poder ajudá-los.
porque é a única forma de eu agradecer. E como meus avós não estão mais vivos, eu preciso cuidar dos meus tios também. E aí eu penso assim, os meus filhos vão precisar cuidarem um pouco de mim, porque eu quero ser amada, né? Eu quero ser uma idosa amada, eu não quero ser uma idosa odiada, largada, sozinha. E é isso, entendeu? E aí é uma conjunção. Por isso que eu falo pra você, eu não pensava no valor do dinheiro, hoje eu penso sim, porque eu tive que desfazer de tanta coisa para tratar o Cassiano. Eu vendi terreno, nós conquistamos algumas pequenas coisas e tivemos que desfazer, porque o sistema público de saúde não tinha essa oferta. Eu pago um convênio hoje super caro pro meu filho, porque ele recebe medicamento num hospital que é um dos únicos que tem um centro cirúrgico adequado para ele poder fazer essa infusão. O médico dele agora montou uma equipe, porque se o médico dele faleceu, não tinha outro médico que pudesse atendê-lo. E o médico do meu filho não atende pelo SUS para fazer esse procedimento. Sim. Então é isso, olha, é você ter uma família, o valor das coisas que a gente vai conquistando em ser partilhado, né? O valor que tem de conhecer as coisas e você estar com as pessoas que você ama. O valor que tem tudo isso aqui para nós. A gente está aqui hoje com pessoas agradáveis, pessoas boas, pessoas que eu confio e pessoas que eu gosto. Porque na casa da gente você pode entrar quem a gente gosta, viu? Isso aí. Casa da gente é sagrado. Mas agora você vai sossegar. Fala boa aí, fala Não, agora você vai sossegar e já fez muito por essa sociedade. Inclusive, a sociedade está conhecendo e retomando essa história, porque já existia o Pod Grazi, né? A gente só está retomando. Mas então agora você vai sossegar, né? Vai cuidar só do Cassiano, da Zípora, do maridão e vai para Maldivas. Ficar tranquila. Lá vem ela com essa ideia. Você acha que quem tem 3 mulheres assim ao lado e um grande marido vai sossegar? Não dá pra sossegar, né? Não vou, não. Eu acho que tá na hora de eu fazer parte do cenário político. Na verdade, são 4 anos de construções, desde quando eu saí candidata a vice-prefeita em Salto. Foi vice-prefeita, foi... Candidata a deputada estadual. Né? Quantos votos? Para deputada estadual, 8.629. Você sabia disso, diretor? Eu sou a mulher mais votada da cidade. Nascida em Salto, eu sou a mulher mais votada. Ela, na verdade, ela carrega uma cadeira, né? Ela é delegada da saúde, sabia disso? Também não. Eu fiquei... Pois é. Fora todos os outros conselhos. Eu fiquei chocada o dia que eu soube. Fora todos os 300 cadeiras que 300 ela ocupa, cadeiras, de conselhos, delegados. Sem remuneração, em Brasília, tá, gente? Sem remuneração, exatamente. Presidente do quê? Do PSB Salto, eu presido um partido em Salto. Eu fui fundadora do Instituto Maat também. Sou fundadora do Acredite Nelas. Participo da ANAN, Associação da Advocacia Negra Nacional do Brasil, hoje. O meu nome foi pro 5º Constitucional, gente, quem não sabe, isso eu vou dizer para vocês, eu nunca falei, o ano passado. E eu espero... vamos ver o que o destino nos promete. Mas por causa do meu currículo, foram selecionadas advogadas negras do Brasil. Nós fizemos a inscrição, né? Existe também um chamamento. Sim. E eu nunca tive nenhum apontamento nesses 14 anos como advogada. Tem um limite ali, você tem que ter 10 processos em cada área, com trânsito julgado. Então, hoje são mais de 6.700 processos que o nosso escritório possui nesses 14 anos. E a nossa meta é chegar aos 20 anos com 20 mil processos. Então, essa é a nossa meta. Isso é o Graziela Costa Advogados. Porque de uma empreendedora de recreação, eu me tornei uma empreendedora jurídica. Eu sou responsável, na verdade, por 3 CNPJs. Então, o do Partido Municipal, eu sou responsável pelo CNPJ do meu escritório em São Paulo, tá? Que é uma filial na Paulista, lá no 777. E sou responsável pelo CNPJ do escritório em Salto. E nós fundamos o Instituto Maat, que agora eu não estou mais na presidência, está a minha irmã, mas isso se trata de responsabilidades. É assumir um protagonismo de fato e fazer acontecer. Acreditar e falar, eu posso fazer acontecer? Eu posso. Então, hoje eu tenho essa possibilidade, através do escritório, daquilo que a gente foi construindo, e como a Lely falou, meu objetivo não era ser uma advogada de sucesso. Meu objetivo era ajudar pessoas a servir a sociedade. E o universo foi retribuindo, Deus foi me guiando para que as causas, né, causas que dessem um retorno também financeiro,
viesse para nós. E foi uma coisa muito natural, é até hoje. Mas eu falo para toda a minha equipe, atenda com amor, atenda com dedicação. Tenha cada processo aqui dentro como se fosse seu. Atenda cada paciente como se fosse seu filho e faça o seu melhor. Porque é isso que as pessoas esperam de nós. E ser advogada, gente, é uma missão tão difícil no Brasil. Eu fico 10 anos com o processo, Leile. Já pensou nisso? São 10 anos cuidando da vida de alguém ali numa esperança, porque a pessoa conta ali, ela tem planos e sonhos que ela vai chegar vai chegar após os 10 anos e receber aquela indenização. Então você trabalha com expectativas. Com amor, né? Gratidão, carinho, afeto. Tudo. Amor, profissionalismo, atualização, decisão. Tem que ter foco, determinação, tem que ser braba. E o que a gente pode esperar de uma pré-candidata vereadora? Porque só vai sair dia 15, não me lembro muito a data, dia 14 de agosto, né? 15 de agosto. Eu venho para minha terceira eleição, mais madura, mais consciente, entendendo mais o mecanismo político. Tenho aí como uma madrinha a deputada federal, minha amiga Tabata Amaral, que para mim é um espelho, como ela vem crescendo na política. Ontem, para quem assistiu a audiência pública no Senado, da licença paternidade, imagine que se juntaram todas as mulheres de direita, da extrema-direita, de esquerda, para um projeto. Homens também se uniram a essas mulheres. E por quê? Porque elas foram à frente. Ontem eu vi Damares e Tabata unidas. É esse o Brasil que nós queremos. Porque se eu me tornar vereadora, eu vou estar legislando para toda uma sociedade. Não é só para a direita, não é só para a esquerda, não é só para as mulheres, não será apenas para as crianças. O legislar, um vereador para o município, um político, ele legisla para várias pessoas. Ele é político para o povo e para as necessidades da sociedade. Aí quando a gente vai fazer uma análise, qual é a prioridade de uma sociedade, você tem que analisar o quê? O que a maioria precisa. Não é o interesse individual. Porque se fosse interesse individual, como disse a Leila, eu estaria em Maldivas. Eu não estaria aqui. Entendeu? Não, eu fico ouvindo vocês. A gente tem 5 minutos, o senhor diretor falou, para encerrar. Não pode acabar. Vai ter... terá o segundo, gente. Nós nem falamos ainda sobre TPM. Vai ter o segundo Podgrase. Eu fico ouvindo vocês e eu acho que vai aparecer várias caras e bocas, porque aí surgem várias perguntas. Se eu perguntasse tudo que eu pensei, não ia ter. Então pergunte. Mais. Você falando, eu fiquei pensando no que nos uniu, né? A política nos uniu. E não é um ambiente que a gente vê tantas mulheres. E eu acho que para a gente, né, puxar tudo isso, encerrar, essa importância das mulheres nesse lugar. Primeiro porque a gente se uniu por algo que não seria fútil, porque tentam colocar a gente numa futilidade que não é, tá? Mas é isso, as mulheres ocupando esses lugares. Porque se as mulheres dominassem a política do mundo, né? Acho que o mundo seria mais afetuoso. Cor-de-rosa. Seria mais decisivo. Faríamos muitas coisas, né? Então, fala um pouquinho dessa presença de ser uma mulher nesses ambientes, na política. Pergunta difícil. Mulher na política não é fácil. Não foi um ambiente que foi idealizado para nós. Como a história já diz. Faz menos de 100 anos que nós votamos, enquanto os homens fazem mais de 400 anos que eles têm esse direito ao voto. Nesse país. Nesse país, exatamente. Então, nós estamos desbravando. E eu vejo que Salto é uma cidade... Vou dar um exemplo de Salto, que pode ser correlacionado com o restante do país. Uma cidade que tem 326 anos e que teve apenas 5 mulheres ocupando uma cadeira no Legislativo e nunca uma mulher no Executivo. Uma mulher foi presidente de Câmara. Uma mulher foi vice-prefeita. Isso traz... E que depois ela tentou se candidatar a vereadora, ela não foi eleita. Por que será? Porque nos colocam em espaços que querem nos apagar e mostrar que nós não possuímos a capacidade de estar na política. Que começa lá na escola, né? Quantas profissões a gente não exerceu e não exerce porque ali não... você quer ser o quê? Primeiro é o docente, né, para mulher. A gente não consegue se ver dificilmente engenheira.
A advogada também começou a mudar isso, né? Mas as mulheres não ocupavam cargos dentro da advocacia. Então, a gente conseguisse ver. Eu faço muito essa reflexão. Por que eu não pensei em ser tal coisa? Porque a sociedade, o meio, não nos colocavam, né? Política. Sim. E onde tem mulheres na política, a gente reduz isso, Kamala diz. Kamala, a própria ativista pela educação que nós temos, a jovem, que por ela pregar a liberdade das mulheres ser quem elas querem ser, como é o nome Malala. Malala, exatamente. Sempre mostra para as crianças. Sim. Exatamente. Imagina levar um tiro. Ela levou um tiro. Para ir para a escola. Porque ela queria apenas estudar e o pai era educador. Exatamente. O pai dela era educador, gente. Então, que sociedade, que mundo que nós vivemos. E essa reflexão eu faço de salto. Eu sinto um ambiente hostil ainda, como mulher. Os homens têm aquele cuidado, sabe, ao mesmo tempo, para comigo, porque falam, mas é mulher, né? Qualquer coisa pode achar que é um sexismo que nós estamos praticando. Então, eu sinto que ainda é um ambiente que eles não me veem de igual. Realmente. Tá? Uma mulher dentro da política, ela não é vista como igual. Ao mesmo tempo que gera também o medo, o sentimento. Porque não tem esse costume. Será que essa mulher ela vai ocupar o mesmo espaço? Será que ela sabe fazer? Será que ela vai conseguir? Então, eu vejo várias interrogações onde eu passo dentro da política, mas eu tive a sorte de estar num partido, na verdade, né? Estar com pessoas competentes, como políticos que abraçaram o meu propósito, estão me alavancando. Eu digo alavancando, não é bancando, não é dando dinheiro, não. Porque política não é para ganhar dinheiro. Por isso que eu tenho um trabalho. Política é missão. Meu trabalho é advocacia. Aqui é meu ganha-pão, tá? Paga minhas contas. A política, não. E eu acho ainda que os políticos ganham muito pouco pelo trabalho sério, quando realmente são sérios no que fazem. Tá? Porque imagine ser prefeito de uma cidade para você ganhar R$20 mil. Cuidar de uma população de 130 mil habitantes, com seriedade, com competência, sem dormir. Pelo amor, não é verdade? Uhum. Não, entendeu? O salário de um juiz é bem maior do que isso. Então, eu falo que política não é profissão, política é missão. Eu vejo que, nesse ambiente, eu venho como uma missionária para representar o povo, para tentar fazer o diferente, para tentar fazer o que... Diferente, não. Para tentar fazer o que é devido. O que deveria ser feito não é feito. Então, estamos aí, é uma inserção realmente. Eu vou derrubando muros a cada dia. E, infelizmente, não é batendo na porta, é metendo o pé na porta, tá? Na política. Porque se eu não tivesse sido firme, eu não estaria presidente de um partido hoje. Eu não teria ido para a convenção partidária e ter sido candidata a deputada, porque tinha homens tentando conquistar a cadeira junto comigo de ser candidato. Sim. A briga começa para ser candidato. Cada partido ele tem um grupo. Então, cada partido hoje em Salto vai ter 12 pessoas competindo a vaga para vereador. Então, cada grupo, cada partido, ele tem que ter 12. Agora, existem as confederações que juntaram partidos. Mas isso aí é para um outro podcast, que daí eu explico um pouco mais sobre o mecanismo político para vocês. Mulher precisa entender de política, mulheres. Com propriedade, para falar. Igual você tá fazendo. E aí vocês vão ficar ligadinhos aqui no Pod Grazi, né, Grazi? E aí a gente vai, conforme os podcast vai indo pro ar, vocês vão entendendo um pouquinho aí desse lado político, que é muito bom e que é, sim, lugar para a mulher. Posso agradecer? Deve! Vamos agradecer, pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Pode agradecer. Por favor, agradeçam, meninas. Agradeço a participação e a oportunidade. Talvez você não saiba, mas eu acho que quando a gente começa a criar a consciência, e por ser uma mulher preta, a gente não tem como não fazer esse recorte. Você vai falar sempre. Todas as vezes. Enquanto a gente ainda não tiverem equidade, a gente vai falar. Então, talvez você não saiba que você representa para muitas mulheres pretas a possibilidade, a oportunidade. E é cansativo, sim, e quando a gente cria essa consciência, porque aí você deixa de ir só por você. Você tem que representar muitas outras. Então, todas as vezes que uma mulher preta te vê, ela acredita, ela sabe que ela pode ir a algum lugar, que existe um caminho de reconhecimento social. Pode ser cansativo,
mais uma responsabilidade, né? Mãe, Aí eu choro. É tudo isso. É pré-candidata, mas é isso. Todos os locais que você ocupar, você vai levar isso e aí é abrir portas. Então, a gente agradece e continue. Obrigada, Dani, obrigada. Sim, e nesse sentido que a Dani traz sobre você ser a pessoa que mostra para as outras que é possível, eu acho que vou adicionar mais um recorte ao seu, de ser uma mulher negra e jovem, porque é um recorte que a gente não tem perspectiva, não tem possibilidade. Pensar em ser engenheira não é possível, pensar em ser advogada não é para você. Por que você quer fazer isso, né? Então, você como advogada e como política, e eu digo isso porque eu gosto muito dessa área, foi até por isso que a gente se aproximou, faz muito sentido, ressoa muito e eu me sinto muito honrada. Eu já quero porque prefeito. É esse lugar. É esse lugar de a gente pode, a gente consegue chegar lá. E eu acho que isso, além de todas as milhões de coisas que você faz, porque ela faz muitas coisas, você tem esse potencial, essa força que é muito forte de trazer e falar, você consegue. Simplesmente você sendo em ação. Perfeito. Sempre seja essa mulher de voz e com muita potência. Que honra, que alegria estar aqui, de verdade. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Vocês não sabem o quanto vocês me dão energia, o quanto que vocês fazem com que eu siga em frente. Porque, realmente, a Dani tocou num assunto que é muito difícil. E eu me lembro disso todos os dias. Eu sou uma mulher preta dentro da política. Eu sou uma mulher preta sendo proprietária de uma empresa. E isso não é fácil. Mas graças a pessoas como vocês, que acreditam em mim e que estão ao meu lado, é que a gente consegue superar. Haja terapia, gente. Haja terapia. E assim, galera, muito obrigada a você que está assistindo esse Pod da Grazi. Temos a certeza que esse pod vai bombar, porque você vai fazer acontecer. Então, dê um like, compartilhe, nos ajude. Nosso produtor, ele tá aqui, olha, nos acompanhando. Ele quer sucesso nesse pod. E nós vamos ter sucesso. Por quê? Porque aqui é propósito, querido. Você já cuidou da sua saúde hoje? Já correu? Já caminhou? Não? Faça um exercício. Cuide da sua saúde, da saúde de quem você ama. Yeah!